Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre os fatores ecológicos, sobre a noção de fator ecológico, a lei do mínimo, os fatores limitantes e a valência ecológica, e também sobre fatores abióticos do meio ambiente. Numa próxima videoaula, eu vou apresentar os fatores periódicos, notadamente os dos ciclos circadianos e infradianos. Primeiro, eu gostaria de sugerir uma leitura do capítulo 1 da Ross, Ecologia Geral, que trata justamente sobre as generalidades sobre os fatores ecológicos. A noção de fator ecológico. Todo organismo está submetido no meio onde vive às ações simultâneas de agentes climáticos, edáficos, químicos ou bióticos muito variados. Chamaremos fator ecológico todo elemento no meio suscetível de agir diretamente sobre os seres vivos, ao menos durante uma fase do seu ciclo de desenvolvimento. Esta definição elimina elementos tais como a altitude ou a profundidade. Com efeito, a altitude atua por intermédio da temperatura, da insolação, da pressão atmosférica e não diretamente. Igualmente, a profundidade atua sobre os seres aquáticos por intermédio do aumento de pressão e da diminuição da iluminação. Um exemplo primeiro trata-se da variação astronômica do fotoperíodo. Nesse gráfico, nós observamos a variação anual do fotoperíodo em diferentes latitudes do hemisfério sul. Para a latitude de 30 graus, por exemplo, que é a latitude aproximada de Porto Alegre, o fotoperíodo varia de cerca de 10 horas em 21 de junho a 14 horas em 21 de dezembro. Nas regiões tropicais, esta duração é menor, enquanto em que maior latitude, a amplitude da duração dos dias é mais ampla. O efeito da latitude sobre a amplitude de variação do fotoperíodo aumenta ainda mais em grandes latitudes, em virtude da curvatura da Terra naquelas regiões. Observamos aqui as chamadas plantas de dias curtos. Um exemplo, imaginemos aqui uma planta de dias curtos que tem um fotoperíodo crítico de 15 horas. Se essas plantas receberem luz abaixo do valor crítico, elas vão florescer. Contudo, se essas plantas receberem luz acima do valor crítico, elas vão permanecer no estado vegetativo. As plantas de dias curtos são as espécies que florescem em fotoperíodos menores do que um máximo crítico, enquanto as plantas de dias longos são espécies que florescem em fotoperíodos maiores que o mínimo crítico. Nesse exemplo, imaginemos um fotoperíodo crítico de uma planta de dia longo de 15 horas. Se as plantas receberem luz abaixo do valor crítico, elas não vão florescer e, obviamente, aquelas plantas que receberem luz acima do valor crítico vão florescer. Então, esse é um bom exemplo para nós iniciarmos aqui a explanação sobre os fatores ecológicos. Os fatores ecológicos, eles atuam sobre os seres vivos de diversas maneiras. Uma, eliminando certas espécies dos territórios cujas características climáticas ou físico-químicas não lhes convém e, por conseguinte, intervindo em sua distribuição geográfica. Outro fator, outra atuação dos fatores ecológicos sobre os seres vivos é a modificação das taxas de fecundidade e de mortalidade das diversas espécies, atuando sobre os ciclos de desenvolvimento e provocando migrações, por conseguinte, agindo sobre a densidade das populações. Uma terceira forma de atuação dos fatores ecológicos sobre os seres vivos é o favorecimento do aparecimento de modificações adaptativas, modificações quantitativas do metabolismo e também modificações qualitativas, tais como a diapausa, a hibernação, a estivação, as reações fotoperiódicas, como eu mostrei,
etc. Observamos aqui, nessa figura à esquerda, o efeito do vento sobre as plantas de tomate. Essas consequências desfavoráveis do vento excessivo sobre as plantas podem ser visualizadas na figura. A planta à esquerda foi submetida a condições naturais, enquanto a planta central e a planta da direita foram submetidas a velocidades do vento gradativamente maiores. Observa-se que, no caso extremo, na planta da direita, ocorreu visível nanismo da parte aérea. Esse efeito só se torna visível quando se compara o desenvolvimento de plantas cultivadas em condições controladas, como é o presente caso. Outro exemplo são o das temperaturas letais de culturas anuais em diferentes estados fenológicos. Nós podemos observar aqui a comparação da resistência dentro de uma classificação de muito alta a muito baixa, e nós observamos aqui que nas diferentes fases fenológicas de germinação, florescimento e frutificação, as culturas do trigo e da aveia, por exemplo, no período de germinação, elas têm uma temperatura letal elas são muito resistentes, elas apresentam grande resistência à temperatura letal, né? No caso, elas só vão morrer na fase de germinação com temperaturas, o trigo a menos 9 graus, a aveia a menos 8 graus. No extremo oposto, nós encontramos o algodão e o arroz, que já tem uma resistência muito baixa à temperatura. No caso, a temperatura letal na fase de germinação do algodão é de menos 1 grau centígrado, enquanto do arroz de menos meio grau centígrado. Falaremos um pouco agora sobre a lei do mínimo e sobre os fatores limitantes. O conceito de fatores limitantes e a lei do mínimo no texto de Odum, de 1985. O enunciado: a presença e o sucesso de um organismo ou de um grupo de organismos dependem de um complexo de condições. Disse que qualquer condição que se aproxime ou exceda os limites de tolerância é uma condição limitante ou um fator limitante. Sob condições de estado constante, o material essencial que está disponível em quantidades que mais se aproximam da necessidade mínima tende a ser o fator limitante, conceito este que se tornou conhecido como a lei do mínimo de Liebig. O conceito é menos passível de ser aplicado sob condições de estado transiente, em que as quantidades e, portanto, os efeitos de muitos constituintes estão mudando rapidamente. Lei do mínimo, noções de fator limitante e de valência ecológica dentro do texto do Darros. Deve-se a Liebig, 1840, o enunciado da lei do mínimo. O crescimento dos vegetais é limitado pelo elemento cuja concentração é inferior a um valor mínimo, abaixo do qual as sínteses não podem mais fazer-se. Por exemplo, o boro é indispensável, mas sempre raro no solo. Quando foi esgotado pelas plantas cultivadas, o crescimento destas para, mesmo se lhes forem fornecidos abundantemente os outros elementos indispensáveis. Aqui nós podemos observar uma relação entre a temperatura e a dormência de plantas de clima temperado. Espécies frutíferas de clima temperado, de folhas caducas, criófilas ou caducifólias, apresentam um período de repouso invernal durante o qual as plantas não apresentam crescimento vegetativo visível. Esse repouso é condicionado pelas condições climáticas que atuam sobre os reguladores de crescimento, fazendo com que a temperatura do ar seja um fator reconhecidamente importante no balanço hormonal que condiciona a fase de dormência ou de repouso. Um novo ciclo vegetativo será iniciado
após as plantas sofrerem a ação das baixas temperaturas, sendo a quantidade de frio requerida para o término do repouso conhecida como número de horas de frio, NHF. O número de horas de frio é definido como o número de horas em que a temperatura do ar permanece abaixo de determinada temperatura crítica durante certo período. Essa temperatura crítica normalmente é considerada igual a 7 graus centígrados por ser aplicável à maioria das espécies criófilas, mais exigentes em frio. Para as espécies menos exigentes, considera-se a temperatura base de 13 graus centígrados. O número de horas de frio varia entre espécies e variedades, e quanto mais exigente for a espécie, maior o valor do número de horas de frio, como se pode observar no quadro abaixo. Nesse quadro, observamos que o número de horas de frio tem que abaixo de 7 graus centígrados para macieira, aquelas espécies, aquelas variedades precoces, são necessárias 600 horas de frio, abaixo de 7 graus centígrados. Naquelas espécies tardias, 800 horas de frio. O mesmo vale para o pessegueiro e para a nectarina. Aquelas espécies, variedades precoces, necessitam de pelo menos 100 horas de frio, enquanto que as tardias, 500 horas. O kiwi, 400 horas nas variedades precoces, 600 horas de frio nas variedades tardias. Além do mínimo, ela foi estendida e hoje fala-se em fator limitante. Um fator ecológico desempenha o papel de fator limitante quando está ausente ou reduzido de um mínimo crítico ou então excede o nível máximo tolerável. Noutras palavras, condiciona as possibilidades de sucesso de um organismo em suas tentativas de invasão do meio, ou então, em circunstâncias menos severas, afeta o metabolismo geral do organismo, embora esse possa efetivamente subsistir no meio. Segundo Judai, em 2 lagos de Wisconsin, relativamente ricos em cálcio, respectivamente 21,2 e 22,4 miligramas por litro, há 3 e 5 vezes mais vegetais, 2 e 3 vezes mais animais, excetuados os peixes não contados, do que em 2 outros lagos análogos mais pobres em cálcio, respectivamente 0,7 e 2,3 miligramas por litro. O conceito de limites de tolerância. Um fator limitante pode existir não só por causa de uma insuficiência de algum material, conforme foi proposto por Liebig, como também por um excesso, como no caso dos fatores como calor, água e luz. Assim, os organismos apresentam um mínimo e um máximo ecológicos, que representam os limites de tolerância. O conceito de efeito limitante do máximo, tanto quanto do mínimo, foi incorporado na Lei de Tolerância por Shelford, em 1913. A partir de 1910, mais ou menos, foram feitos muitos estudos na área de ecologia de tolerância, de tal forma que se conhecem os limites entre os quais várias plantas e animais podem existir. Alguns princípios subsidiários à lei de tolerância podem ser expressos da seguinte maneira. Primeiro princípio, os organismos podem apresentar uma larga faixa de tolerância para um fator e uma estreita faixa para outro fator. Segundo princípio, os organismos que tenham faixas de tolerância largas para todos os fatores serão provavelmente os mais amplamente distribuídos. Terceiro princípio, quando as condições não são ótimas para uma determinada espécie em relação a um fator ecológico, os limites de tolerância poderão ser reduzidos para outros fatores ecológicos. Penman relata que, quando o nitrogênio do solo é limitante, a resistência da grama seca se reduz. Em outras palavras, ele descobriu
que é necessária uma quantidade maior de água para impedir que a grama murche a baixos níveis de nitrogênio do que a altos níveis. A noção de fator limitante aplica-se não somente aos diversos elementos indispensáveis à vida dos seres vivos, como na concepção de Liebig, mas também a todos os fatores ecológicos, tanto no que diz respeito a seu limite inferior quanto ao limite superior. Assim, cada ser vivo apresenta, em face de seus fatores ecológicos, limites de tolerância entre os quais se situa o seu ótimo ecológico, como nos mostra a figura, que é um esquema que representa os limites de tolerância de uma espécie qualquer em função da intensidade do fator ecológico estudado. Então, existe uma faixa de uma zona ótima de desenvolvimento dos seres vivos, existe aí uma faixa que é dos limites de tolerância da espécie, a partir da qual esses valores estiverem acima ou estiverem abaixo, a espécie estará ausente. Do mesmo modo que a espécie pode estar em menor densidade nos extremos dos seus limites de tolerância. Podemos falar um pouco sobre a relação entre temperatura e produtividade animal para se manterem saudáveis, produtivos e com maior longevidade. Os animais homeotérmicos de sangue quente necessitam que a temperatura do ar e, consequentemente, a temperatura corporal do animal esteja entre certos limites para que os processos fisiológicos não sejam afetados. Portanto, antes de se introduzir uma raça numa região ou de se construir um abrigo zootécnico para uma determinada exploração animal, deve-se considerar as necessidades fisiológicas do animal em relação às condições ambientais. A tabela abaixo mostra um exemplo da influência da temperatura ambiente no desempenho e na produção de leite de vacas holandesas. Verifica-se no quadro que houve estresse dos animais na temperatura ambiente de 30 graus Celsius, com aumento exagerado na taxa de respiração, 3 vezes mais, no consumo de água, 30% mais, resultando em queda de 15% na produtividade de leite, embora a temperatura retal tenha aumentado apenas 1,3 graus Celsius. Observamos aqui a temperatura retal. Quando a temperatura ambiente é 18 graus, é de 38,6 graus, a temperatura retal numa temperatura ambiente de 39,9 graus. E todos os elementos descritos anteriormente, né? A temperatura da pele também aumenta, respirações por minuto aumenta quase 3 vezes, né? Quase 3 vezes, o consumo de água aumenta muito, praticamente 50%, a produção de leite cai, justamente pelo estresse provocado pelas elevadas temperaturas ambientes para esse tipo de vaca leiteira holandesa, né, que é nativa de um ambiente temperado, de um ambiente mais frio. Nesse outro gráfico, nós observamos que a temperatura do ar ambiente, sua relação com a temperatura corporal e o metabolismo em animais homeotérmicos. Lembrando que os homeotérmicos, os homeotermos, chamados também endotérmicos, são aqueles capazes de manter a temperatura corporal constante apesar de variações na temperatura ambiente, como os mamíferos e as aves, que possuem adaptações como pelos, penas e tecido adiposo para esse fim. Então, nós observamos aqui, nesse quadro, que aqui as variações de temperatura, os extremos são as temperaturas extremas que provocam a morte desses animais, e nós observamos aqui em cima o quanto que é estresse por calor e quanto que é estresse por frio. Então, observando aqui a zona A, é a zona de conforto térmico, aquela em que as condições ambientais são ideais para a produção máxima. Já a zona B
é chamada uma zona subótima por excesso de calor. Nesta zona, pela temperatura ambiental estar acima do limite superior de conforto, ocorre vasodilatação para aumentar a circulação sanguínea periférica, com consequente aumento da frequência respiratória e do consumo de água para se eliminar calor mais facilmente. Há também diminuição no consumo de alimentos para reduzir a combustão interna geradora de calor. Em ambiente aberto, os animais procuram sombra, lugares molhados, com mais ventilação, que são condições mais favoráveis à troca de calor. Os animais evitam ficar próximos uns aos outros para evitar aquecimento indesejável. A zona C é a chamada zona fatal de hipertermia. Nesta zona, a perda de calor é menor que a produção metabólica de calor, resultando em aumento exagerado da temperatura corporal, com consequente coma e morte se essas condições perdurarem por muito tempo. Os animais param de se movimentar para minimizar a produção interna de calor. Por sua vez, a zona D, a chamada zona subótima por falta de calor, a temperatura é menor que o limite inferior de conforto e, desse modo, provoca vasoconstrição para restringir a circulação sanguínea periférica e reduzir a perda de calor corporal. Ocorre aumento na ingestão de alimento e diminuição no consumo de água. Em ambiente aberto, os animais procuram lugares secos e ensolarados, sem vento. Os animais aumentam sua movimentação na tentativa de gerar calor interno e procuram se agrupar para reduzir a perda de calor. A zona E é uma zona de deficiência térmica. Nessa condição térmica, ocorre aumento do calor metabólico, com tremor e contração muscular involuntária, com piloereção, ereção dos pelos, visando formar uma camada isolante ao redor do corpo. E a zona F, chamada zona fatal por hipotermia, é onde há, nessa zona térmica, mesmo com o aumento da produção metabólica de calor, o animal não consegue manter constante sua temperatura corporal, resultando em coma e morte se as condições permanecerem por tempo suficientemente longo. Frequentemente, o quarto princípio, subsidiário, frequentemente descobre-se que os organismos na natureza não estão vivendo, na verdade, dentro da faixa ótima estabelecida experimentalmente de um determinado fator físico. Em tais casos, algum outro fator ou fatores devem ter uma importância maior. Certas orquídeas tropicais, por exemplo, na verdade vingam melhor em pleno sol do que na sombra, contanto que se mantenham frescas. Na natureza, elas crescem apenas na sombra porque não conseguem tolerar o calor do sol direto. Em muitos casos, as interações de populações, como a competição, a predação, o parasitismo, serão analisadas nos capítulos mais para frente e impedem que os organismos aproveitem melhores condições. Esse tema aqui de relações ecológicas é tratado em separado dessa aula. E o quinto e último fator, princípio subsidiário, é que a época de reprodução geralmente é um período crítico, quando os fatores ambientais têm maiores probabilidades de serem limitantes. Os limites de tolerância para indivíduos em estado de reprodução, sementes, ovos, embriões, plântulas e larvas, geralmente são mais estreitos do que os para plantas ou animais adultos não reprodutivos. Assim, um cipreste adulto crescerá, seja submerso continuamente na água, seja em terras altas e secas, mas não pode reproduzir-se a não ser que haja um solo úmido, porém não inundado, para o desenvolvimento das plântulas. Para o grau relativo de tolerância, uma série de termos tornou-se de uso geral na ecologia, utilizando-se os prefixos esteno, com o significado de estreito, e euri, com o significado de largo. Assim, estenotérmico, euritérmico, refere-se à temperatura. Estenohídrico,
euri-hídrico referem-se à água. Estenoalino, eurialino referem-se à salinidade. Estenofágico, eurifágico referem-se ao alimento. Estenoécio, euriécio referem-se à seleção do habitat. Valência ecológica. Por analogia com a noção de valência em química, foi introduzida a noção de valência ecológica. Chama-se valência ecológica de uma espécie a possibilidade que esta espécie tem de povoar meios diferentes, caracterizados por variações mais ou menos grandes dos fatores ecológicos. Uma espécie de fraca valência ecológica só poderá suportar variações limitadas dos fatores ecológicos. É chamada estenoécia. Uma espécie capaz de povoar meios muito diferentes ou muito variáveis será chamada euriécia. Se essas noções forem aplicadas a fatores tais como temperatura, salinidade e alimentação, teremos espécies qualificadas como estenotérmicas, euritérmicas, estenoalinas, eurialinas, estenófagas, eurífagas. Em um meio onde um dos fatores ecológicos apresente variações importantes, a fauna será, em geral, pobre em espécies dotadas de elevada valência ecológica. Assim, nas águas salobras, caracterizadas por grandes variações de salinidade, só subsistem algumas espécies euroalinas, representadas, em geral, por numerosos indivíduos. As espécies estenoalinas, originárias do mar ou da água doce, são eliminadas. A partir de agora, eu apresento uma síntese dos fatores abióticos, muito estudados em ecologia, aqueles fatores físico-químicos do meio ambiente, como temperatura, luminosidade, água, salinidade e pressão. A análise dos fatores abióticos possibilita a observação de como os seres vivos se adaptam ou não às modificações ambientais e permite determinar um fator limitante. Para cada fator ecológico, as espécies costumam ter grande ou pequena capacidade de adaptação ao meio ambiente, como vimos com a utilização daqueles prefixos esteno, de estreito, de restrito, largo, euri, de largo e amplo. Desse modo, os organismos são caracterizados de acordo com a influência dos fatores abióticos. Euribiontes são aqueles organismos com tolerância a amplos limites de variação dos fatores abióticos, enquanto estenobiontes são aqueles organismos com limites de tolerância relativamente estreitos. Em relação à temperatura, a temperatura tem influência direta na regulação de enzimas que controlam o metabolismo dos seres vivos. Os euritérmicos suportam grande variação térmica, como os camelos. Os estenotérmicos não suportam grandes variações térmicas, como os peixes em geral. Os homeotermos, os endotérmicos, são aqueles capazes de manter a temperatura corporal constante, apesar das variações na temperatura ambiente. Alguns exemplos são os dos mamíferos e aves, que possuem adaptações como pelos, penas e tecido adiposo. A hibernação é aquele processo onde há forte redução do metabolismo, ou seja, uma diminuição das frequências cardíacas e respiratórias e também das atividades endócrinas. Alguns animais, como marmotas, morcegos, esquilos e ouriços, também fazem esse processo de hibernação em épocas de frio intenso e de escassez de alimento. Os ursos têm um sono hibernal. Os heterotermos, os chamados também pecilotérmicos, utilizam a insolação para aumentar a temperatura interna. São chamados ectotérmicos também. Exemplos: peixes, anfíbios e répteis. Um processo interessante é o da estivação, ou seja, que é a redução metabólica em animais provocada pela elevação de temperatura, como ocorre com serpentes. A luminosidade permite a regulação dos ritmos biológicos e interfere em processos de germinação, floração, crescimento, reprodução, migração e etc. Aqueles organismos estenófitos são aqueles organismos com atividades limitadas pela luz, normalmente de hábito noturno ou diurno. Os eurífotos são aqueles que têm grande capacidade de adaptação à luz,
As atividades vitais ocorrem sem a interferência desse fator. Os umbrófilos são aqueles que habitam ambientes mal iluminados, como musgos, samambaias, fungos e etc. Em contraposição, os heliófilos são aqueles que suportam exposição direta ao sol, como girassol, cactos, etc. A água permite a ocorrência de atividades metabólicas. Os organismos hidrófilos são aqueles que vivem em contato direto com o meio aquático, como peixes, plantas aquáticas. Já os xerófilos são aqueles adaptados a locais muito secos, como alguns animais de desertos e estepes que apresentam pele grossa e urina concentrada, ou plantas que apresentam cutícula grossa, menor número de folhas, presença de espinhos que evitam a transpiração e maior superfície de raiz, um aumento da capacidade de absorção de água dos solos. Por sua vez, a pressão é importante em ecossistemas aquáticos. Aqueles indivíduos chamados euribáricos possuem ampla capacidade de suportar variações de pressão, como as baleias, polvos e lulas. Já a salinidade é muito importante para os ecossistemas estuarinos, como os manguezais. Os indivíduos eurissalinos suportam grandes variações de salinidade, como o salmão, o robalo. Esses animais possuem mecanismos de adaptação, como pele impermeável, capacidade de fechar em concha, como os moluscos, uma osmorregulação, glândulas excretoras de sal, entre outros mecanismos. Mais uma vez, eu sugiro a leitura do capítulo 1, Generalidades sobre Fatores Ecológicos, de Darros, no livro Ecologia Geral. As referências fundamentais dessa videoaula: Darros, Ecologia Geral, publicado pela editora Vozes; Odum, livro Ecologia, publicado pela Interamericana; e o Meteorologia Agrícola, de Antônio Pereira, Luiz Angelotti e Paulo Centelhas. Até a próxima.